Good evening, pessoal. Trazendo aqui para vocês mais uma pequena vitória pessoal minha. Consegui pela Amazon Brasil, coisa que eu nunca tinha conseguido antes. Já tinha tentado diversas vezes assim, sem esperança, mas sempre tentando. Consegui esse aqui, é o The Last Day. Esse aqui é o último encadernado do Cerebus, The Aardvark, um personagem canadense que é grande sucesso por lá, ou foi, né, enquanto ele foi publicado, e aqui no Brasil ele é minimamente conhecido, se é que essa palavra existe. Olha aqui de quem se trata. Tá aqui Cerebus, o autor é o Dave Sam. Tá aqui este bichinho aqui. Se ele lembrar a vocês o Conan, isso não é por acaso. Esse quadrinho começou em 77 como uma paródia ao Conan. No começo, o Dave até imitava o traço do Barry Windsor Smith. Tá aqui o Cerebus. Então, ela era publicada desde dezembro de 77 e era bimestral a princípio. Mas aí o quadrinho foi dando certo, o Dave foi experimentando novas maneiras de fazer. Foi obtendo um sucesso incrível para um cara sozinho que fazia tudo. Ele escrevia, desenhava, finalizava e publicava. E ele conseguiu levar isso adiante. Então, a partir desse sucesso, ele conseguiu continuar com a própria editora dele. Eu conheci esse personagem por um grande acaso. Estava na casa de alguém que tinha uma Wizard importada. Essa revistinha aqui que eu consegui anos depois, graças a um colega de trabalho, o Jean, agradecimentos eternos a ele. Foi aqui que primeiro eu vi falar em Cerebus. Como? Tem uma entrevista aqui com o Dave. E naquele tempo o meu inglês não era lá essas coisas, mas o pouco que eu consegui entender, eu achei muito curioso. Tá aqui o cara. Dave Sim, na época do auge dele. Lá, um pouco depois do auge, na verdade. Nos anos 90, né? Então eu li essa entrevista onde ele falava sobre isso. Era um personagem que era uma paródia ao Conan, que tinha previsão de durar 300 edições. Isso aqui é a capinha do número 1. Nessa época ele ainda não tinha atingido, acho que nem a marca das 200. Mas ele conseguiu fechar as 300. Então me interessou muito. É um personagem que viveria numa terra que lembra o Canadá, uma terra fria. E que viveria aventurinhas estilo Conan, né? Então eu fui procurar depois de um tempo os scans dele na internet e consegui encontrar, graças à ajuda de algumas pessoas, scans da série inteira. Esse aqui é o volume 2, ó, High Society. Aqui o Dave já muda o tom completamente. Aqui já não se trata mais de uma paródia de Conan. Depois dos acontecimentos do volume 1, que era só paródia ao Conan, aqui ele começa a dar forma real ao Cerebus, né? Que é um personagem irritado e ganancioso, mas que é muito inteligente. Aí ele se envolve com uma trama política aqui. Tem umas pessoas, né, que se aproveitam da posição do Cerebus para tentar ganhar dinheiro e se fazer em cima dele, né, com posições políticas, porque ele era o único cara que tinha contato com um grande lord da época, que era o Lord Julius, que é uma paródia do Groucho Marx. Então todo mundo queria se aproximar do Cerebus para poder se aproximar do Lord Julius e conseguir várias mamatas, digamos assim, né? Então aqui ele consegue se eleger o primeiro-ministro de Starshan. Acho que é assim que fala o nome do continente lá onde ele vive. É muito engraçado. Depois disso aqui, ele se envolve numa trama religiosa chamada Church and State, a igreja e Estado, né? Aqui ele tenta se tornar o Papa, né? Coisa mais doida. E aí você vai conhecendo o elenco de gente que acompanha ele. Esse aqui é uma paródia do Capitão América, é o Roach, né? O Barata. Anos depois a galera inventou o The Tick, que é direitinho as coisas do Roach. E falando em imitar, se vocês se lembram do Alf, o É Teimoso, ele apareceu numa época em que o Cerebus era muito popular. Então os fãs até perguntaram pro Dave se ele não ia atrás de processar a galera, que o Alf poderia ser uma cópia descarada do Cerebus, mas ele não foi atrás disso. Então, né? O Dave ele era um grande defensor dos quadrinistas da época. Ele e outros independentes até fizeram uma espécie de liga lá, o Comic Book Legal Defense Fund, onde eles arrumavam dinheiro para ajudar quadrinistas que estavam passando por dificuldades. E aí vocês podem ver como o trabalho dele aqui é uma coisa diferenciada. Os Cerebus bem cartunzinho, mas os cenários nesse momento aqui da série eles eram hiperrealistas, desenhados assim por um cara
muito foda, que é o Gerhard. Ele passou a desenhar a partir do 65, ajudando o Dave, olha que os cérebros de papo, a fazer os cenários, né? Então, a trama foi ficando cada vez mais aprofundada, mais intensa, mais séria, também com alguns momentos de comédia, claro, premiado, ele não ia deixar de fazer, pelo menos não a princípio, né? Existe até um termo chamado crise de cérebros, que as coisas vão ficando mais sérias, né, como aconteceu com ele. Esse aqui é o volume 4, Church and State 2, né, o número 2 do Igreja e Estado, ele tem 600 e tantas páginas, né? Não coincidentemente, a Marvel, um tempo depois, começou a fazer uns encadernados nesse mesmo estilo, quando viram que o dele fez sucesso. Ele causou até uma briga feia lá com a Diamond, a grande distribuidora de quadrinhos americanos, por quê? A princípio ele não fazia esses encadernadões, eram edições bimestrais, depois viraram mensais, né, fininhas mesmo e tal, mas ele queria procurar formas de vender o quadrinho encadernado. Então ele começou fazendo uns encadernados fininhos, né, de 6 edições mais ou menos cada encadernado. Isso aqui é uma paródia dos Rolling Stones. Tá aqui o Mick Jagger e o Keith Richards aqui, são dois drogadaços aqui nessa história. Então, ele foi fazendo esses encadernados e foi vendo que dava certo ele vender sozinho, sem precisar da ajuda da distribuidora. Então ele ganhou muito dinheiro nessa época e o pessoal da Diamond, né, a Marvel, a DC, tudo vendo como ele estava ganhando dinheiro, ficaram malucos. Né? E ele não abriu nem a pau, continuou vendendo independente e tal, sozinho. A Marvel tentou comprar os cérebros dele, ele não vendeu. Né? Ele conseguiu ainda, o que a Marvel conseguiu com ele, foi publicar algumas histórias curtas e assim, mais engraçadas dos cérebros numas revistas dela, acho que era na Epic. Né? Mesmo que publicou uns trabalhos também do Barry Windsor Smith, umas coisas mais sérias. Mas ele nunca abriu para Marvel, para DC. Essa questão de direitos e tudo, ele sempre lutou muito por isso. Ele era muito ativo na década de 80 e 90, né, nesse sentido. Ficou amigo do Neil Gaiman, ficou amigo do Alan Moore. Cara, eu admiro demais esse maluco aqui. Só que ele levou a maluquice dele muito a sério futuramente e o que ele poderia ter construído de sucesso para ele, ele mesmo desfez, infelizmente. Hoje em dia o Dave ele é menos conhecido, né, ele passa por uma certa dificuldade de publicação. Ele está com problemas, inclusive, de saúde, ele não consegue desenhar. Né? Eu sinto muitas dores no pulso, hoje em dia eu também desenho menos, mas o caso dele foi muito sério, ele precisou operar. Então é um cara que foi muito inovador e muito engajado. Né? Os editoriais dele eram sempre criticando. Tem muitas partes das histórias dele onde ele critica muito abertamente, ele parodia descaradamente a Marvel e a DC. Isso incomodou muita gente na época, né? Mas também fez a base de fã deles crescer demais. Base de fã do Dave, né? Ele chegou no auge da série, foi lá pelo número 100 e pouco, entre os 100 e os 180 mais ou menos, ele tinha uma base de 30 mil leitores. Você imagina aí o cara que é independente, aqui o volume 5, história da Jaka, Jaka é a mulher que os cérebros gostavam. Você imagina um cara fazer sozinho uma base de 30 mil leitores, gente. Não é pra qualquer um, não. E esse quadrinho, né, tão maravilhoso, por que não chegou aqui? Algumas dificuldades, né? Primeiro, o Dave ele só escreve e só lê em inglês. Então, antes ele tinha uma ideia de que ele não podia importar, ou melhor, exportar os cérebros para lugar nenhum. E eu acho que ele perdeu muita chance com isso. Anos depois, quando as dificuldades dele financeiras começaram, ele foi abrindo, né? Hoje em dia você tem, pelo menos até esse volume aqui, o volume 5, publicado em italiano, em espanhol e em francês, até onde eu sei da história. Uma coleçãozinha interessante que fiz das coisas dele, né, para vocês verem como eu sou fã. Acho que se eu não for o maior fã brasileiro, cara, eu devo chegar perto disso, porque eu tenho muita coisa dele aqui. Fica até difícil mostrar para vocês e não deixar os vídeos grandes demais. Então aqui nesse volume 5, o cérebro está sendo perseguido, né, por algumas organizações aqui. Um dos motivos do Dave ter se envolvido em grandes polêmicas, gente, é porque ele era um cara que tinha muitos problemas com o feminismo. E ele abordou essas questões nas histórias dele. E ele é acusado de ser um grande machista e tal. As histórias dele são muito boas, mas ele tem esse problema aí pessoal, né, para explicar esse lado da vida dele. E ele se acha vítima de uma grande injustiça. Assim, ele, no pessoal dele, eu não posso falar sobre o cara, né? Porque eu não o conheço. Mas ele, como artista, eu admiro demais. Então, esse encadernado aqui é o número 6, é o Melmoth. O Melmoth, até onde eu descobri, era um dos nomes aí que o Oscar Wilde usava. E ele envolveu o Wilde na história. Esse volume aqui, você pouco vê a participação dos cérebros, na verdade. Ele tá meio que catatônico depois dos acontecimentos do volume 5. Né? Onde ele
supostamente perde lá o amor da vida dele. E aí se concentra num cara chamado Melmoth, que é o Wild, né, com outro nome aqui, o Cérebros ali ao fundo. A galera passa por ele, ele nem vê, não dá fé de nada, tá catatônico. Mas esse volume aqui eu achei um dos melhores, embora não envolva o personagem título, porque ele fez uma pesquisa muito interessante sobre o Wild. Ele compara a situação do Wild dos quadrinistas, né, de sofrer preconceito e tal. É muito legal, cara. Depois desse volume aqui, você entra naquela que pra mim é a melhor história do Cerebus, né, que são 4 volumes. Aqueles 4, ó. Flight, Women, Read Minds, volume 7 ao 10. Mas então vamos lá, falar sobre aqui Mothers and Daughters. Esse aqui é o volume 7, o Flight, né? Vocês estão vendo aí os cérebros voando. Não sei se dá pra perceber, ele tem uma bonequinha agarrada aqui, que era uma boneca da Jaka, né? A mulher lá que ele gostava, como eu falei. Aqui, aberturinha, tá aqui a nota de onde eu comprava. Eu importava, gente, através de um amigo. Fiz amizade com um americano, cara que mora em Miami. E assim, às vezes ele vem pro Brasil, então ele me trouxe vários volumes, os 4 primeiros. Mas aí, depois o meu contato com ele diminuiu e eu também passei a conseguir importar através da Livraria Cultura. Hoje em dia está mais difícil. O volume 11, para vocês terem uma ideia, infelizmente não tenho. Eu tenho eles direto até o volume 10, e aí o 11 eles não conseguiram para mim. E eu não queria comprar fora de ordem, acabei não pegando mais outros, né? Deixei passar um tempo. Mas aí apareceu essa oportunidade na Amazon com o 16, eu arrisquei e deu certo que recebi. Enfim, aqui que vocês podem ver é o cérebro sendo perseguido pelas inimigas dele, né? As Sirenistas, que é uma representação que o Dave tem das feministas, tal. Como eu disse, ele é muito polêmico com essa questão. Mas assim, a história em si é muito boa, muito interessante. Então, você vê que elas têm uma espécie de poder. Esses losangos pretos aí dizendo mate, né? Kill him. Ele está falando dos cérebros. Elas estão se comunicando mentalmente. Elas têm um poder aí de se comunicar pela mente e estão perseguindo ele, tentando matá-lo, né? Eles têm um negócio aqui chamado Ascensão, que os cérebros e a inimiga dele, que é essa daqui, a Siren, ela também é um Aardvark. O que é um Aardvark? Você pode traduzir como porco da terra, mas tem outra tradução também, é o Oricterope. Mas eu acho mais cabível você chamar de tamanduá. Não sei se vocês lembram de um desenho antigo que tinha um tamanduazinho azul, acho que era o tamanduá e a formiga. Então os cérebros é esse tipo de bicho. E aqui ele está, né, humanizado, um personagem antropomorfo. Mas enfim, nessa história aqui ele começa sendo perseguido por elas, né? E eles vão tentar fazer essa ascensão, onde eles querem subir da Terra, conseguir um poder aí diferente e dominar tudo, né? E essa Siren, ela disputa com os cérebros esse poder, né? E o comando de toda a sociedade, né? Então aqui ele conclama o Macharal a se unir a ele na luta, né? Que essa sociedade foi completamente dominada pelas Sirenistas. E aparecem umas coisas estranhas na cidade. Vocês estão vendo aqui a mensagem deles, né? Elas queriam matar ele, elas todas, ele tá sozinho lutando. Então tem uns momentos aqui que acontecem umas cenas meio bizarras. Aqui acontece o massacre, né? A galera vai atrás de lutar contra as Sirenistas, só que eles não sabem que elas são super guerreiras. E aí o que acontece com eles? Esta bela cena. Só para dizer o contrário, né? Mas enfim. Aqui a gente vê o destino de outros personagens como o Roach. Aqui o Roach está como o Normal Man. Talvez vocês tenham visto ele na revista Herói lá nos anos 90, né? Que o poder do cara era ser normal e ele vivia num mundo que era cheio de super-heróis. Ele tem alguns momentos de paródia aqui com o Sandman. Ainda vai aparecer aqui, onde o Roach está como... antes de ser o Sandman, ele é o Justiceiro. Cara, eu me divirto muito com essas histórias aqui. Esses volumes do cérebro são muito interessantes. Ali você viu o povo se escondendo. Aqui mais cenas com o Roach transformado em Justiceiro. Aqui os cérebros tentando ascender e se comunicando mentalmente com um cara que está tentando enganá-lo. Esse aqui é o povo Pigto. No Conan tem os Pictos, né? Aqui tem os Pigtos, a brincadeira com a palavra pig, que são os seguidores dos cérebros. Aqui é uma nóia essas viagens aqui. Isso aqui são viagens mentais que ele faz, mas nesse momento ele está fazendo isso literalmente.
Ó, você vê como é diferenciada a questão do quadrinho. Ó. Ele vem voando aqui, ele passa por essa parte, ele vai subindo. Então o David te obriga a fazer umas coisas diferentes com a revista. Tem uma história que você tem que girar a revista para ler. É realmente bem diferente. Aqui ele consegue ascender de novo. Tem umas visões a respeito do passado. Conversa com o Suntius Poe. É outro aardvark aqui que está envolvido na história. Né? Que eu me lembro, ele diz aqui que é a primeira vez que tem 3 aardvarks vivos ao mesmo tempo na história. E isso causa alguns problemas para o mundo. Né? Tá. Aqui o Lord Julius, o político lá que eu falei que o Cérebros era aliado. Nesse momento da história ele não é mais aliado dele, mas no começo sim. Então aqui a gente vai descobrindo segredos lá do início da série. Né? O próximo volume, depois desse bonitão aqui do Flight, é o Women. Já chamando a atenção aqui, né? O lance da mulherada. Todas as mulheres aqui, você vê que tem uma peça de xadrez, né? Tem vários momentos em que ele compara, né, os acontecimentos da série com um jogo de xadrez. Isso eu não vou mostrar tanto assim pra gente poder adiantar a história um pouco. Então tá aqui, ó, a paródia do Sandman, né, do Neil Gaiman. Aqui o Elrond, que é uma paródia do Elric de Malibonné. O Regency Hotel, que é um cenário muito importante nessa história dos Cérebros. As pessoas se escondendo, os Cérebros tendo umas visões altamente malucas. Aqui o Lord Julius, aqui a história, que é uma das grandes inimigas dele aqui nessa história. O Lord Julius se torna outro inimigo dele. A cidade sendo destruída. Olha aqui o uso das fontes, né? Essas coisas fora do canto misturadas. O David é muito criativo com o uso das fontes e dos quadros. Então é um quadrinho bem diferente, não é uma coisa que você vê todo dia, não é o quadrinho de super-herói convencional, né? Que você que está acostumado com coisas americanas vê. Volume 9, Reads, volume super polêmico. O Dave, eu acho que ele cansava um pouco da história, ele procurava dar uma mudada, como ele fez no volume 6 lá com o Melmoth, né? Ele procurava contar outras histórias entremeadas com a dos Cérebros, acho que para ele não ficar sempre na mesma coisa. Esse volume aqui é muito importante porque rola uma conversa e, ao mesmo tempo, uma luta, né? Aqui vocês podem ver, ó, se torna de repente um livro. Você tem ilustrações aqui, você tem uma parte de uma conversa muito importante entre os 4 personagens principais, né? O Cerebus, o Sontius Poe, a Siren e a Astoria, conversando aí sobre o que eles estão tentando fazer, a questão da dominação do mundo lá deles, do Starshan. E o Sontius é como se fosse uma espécie de sábio. Então ele está aqui para tentar levar a situação até um bom final, né? Mas ele não é muito bem sucedido, não. Né? No fim das contas, eles revelam um grande segredo a respeito dos Cérebros. E revelam um plano que a Siren tinha para os Cérebros também. Ah, esse aqui vocês estão vendo, não está muito nítido, deixa eu clicar aqui. Esse aqui é novamente o Roach, só que agora ele está fazendo o destino, né, dos irmãos lá do Sandman. E aqui você tem o Elrond fazendo a morte. Ele frescou muito mesmo. Bom, aqui você tem a grande batalha, né, dessa parte aqui. Porque tem umas partes que são só texto e tem outras partes que são só imagens. Então você tem uma luta ferrenha aqui dos Cérebros contra a Siren. Enquanto isso, os acontecimentos vão se acumulando aqui, se desdobrando em coisas perigosas para toda a sociedade deles. Então, vocês podem ver aqui, ó, esse cenário é muito massa, cara. Eles estão no templo lá onde antes era o lugar onde os Cérebros era o Papa, né? Então nessa luta aqui eles têm alguns momentos que existem reflexos no chão. O cara se garantiu demais no desenho dos cenários, né? O Gerhard. Mas vamos adiantar aqui um pouco dessa luta. Espada aqui mirando no olho da inimiga. Mas não se engane, ela dá o dobro do tamanho dele, ela é muito forte. Aqui, essa cena aqui envolve reflexos no chão. Isso dá pra entender bem. Ele levou uma pancada na cabeça, tá super tonto aqui com a cara cheia de sangue. E ela tá indo atrás de pegar lá um item que eles precisam para fazer a ascensão, né, como eu falei. Ele tenta impedi-la de todo jeito, aí de repente a história corta e você vê aqui do nada, ó, alguém desenhando os Cérebros. Quem será? Pois é, não foi só o Grant Morrison e não é só o Maurício de Souza que envolveu essa metalinguagem de mostrar
né, que o personagem é um personagem mesmo. O olho do Dave Sim aqui. Vamos dar uma olhada então no volume 10, que é onde eles concluem essa história aqui, né? Essa superfície aqui estranha onde o cérebro está andando não é na Terra. Ele acaba indo parar fora do planeta. Ele e a Siren, eles saem do planeta Terra. Olha que imagem legal aqui desse planeta. Que eu me lembro que é Marte, quando eles estão passando em frente. Tem o trono. Eles vão lutando e vai ruindo o tempo inteiro. E no fim das contas, eles dois ascendem juntos, né, nessa cadeira, nesse trono, e vão voando pelo espaço para tentar chegar até o Deus deles lá, até a resposta, né, que eles tanto buscam. É muito interessante esse conflito, né? Todas essas ideias que o Dave colocou em prática aqui. Que cérebros com raiva de Deus. Uma cena altamente solitária aqui no espaço. Nesse momento aqui o trono se partiu e ele e a Siren se separaram. Ele fica sozinho no espaço. Ele acha que tá ficando maluco porque ele fica ouvindo vozes. Na verdade é o Dave conversando com ele, né? E aí ele tem algumas explicações de como a Siren chegou, né, ao poder e tal. Mostra várias cenas do passado aqui. Ela na verdade é uma grande pilantra. Essa palavra aqui, ó, lies, né, mentiras, é porque ele estava revelando para os cérebros que na verdade a Siren não era ela. A Siren é outra pessoa e ela assumiu a identidade. Eu não considero que eu estou contando spoiler para vocês não, povo. Porque muito dificilmente vocês vão ter acesso a essa história aqui. Não sei que vocês corram realmente atrás. Isso não vai sair no Brasil. Umas cenas de guerra aqui interessantes. Mas enfim, quando a história acaba, ele resolve um pouco o lance dos cérebros com a Siren, né? Resolve a guerra deles. E aí eles dois acabam depois voltando para a Terra e tal, e vão viver suas vidas. Mas o tom da história muda muito, né? Ele deixa de ser uma história sobre todo aquele universo que o Dave criou e fica sendo uma história sobre os cérebros e o que aconteceu com ele depois. É como se fosse um grande epílogo, os números do 200 até o 300. Nem todo mundo gosta. Eu mesmo não gosto tanto quanto gosto dos anteriores. Isso aqui, Swords of Cerberus, é a número 2 do primeiro tipo de encadernação que o Dave fez do trabalho dele. Ó. Isso daqui é uma historinha extra que não saiu na revista mensal mesmo. E as outras são as histórias que saíram, que eu me lembro da número 6 até a 10 ou 11 por ali. Então é uma coisa bem antiga que eu quis pegar para ter um exemplo desse tipo de trabalho. Ah, tá aqui, ó. É da 5, 6, 7, 8 e tem uma historinha extra. Ou duas. Tem uma história no começo e uma história no final. Então ele coloca umas partes extras onde ele explica, né, como é que ele fez essa história, que foi com outro artista. Tá aqui, ó. Arte final do Joe Rubinstein. Então o cara trabalhou pra Marvel, pra DC. Além dessa daqui, ele inventou uma espécie de jogo de baralho dos cérebros que eu comprei também. Só pra ter mesmo. Né, assim, se fosse para jogar, de fato eu tinha que saber jogar o poker, né, que, pelo que eu entendo ele baseou isso aqui no jogo de poker. Aí ele tem umas cartinhas e tal, com os personagens da história, né, ou inspirados um pouco neles. Achei interessante como um item curioso, comprei pelo eBay através do amigo americano, né. O que mais que eu consegui? Algumas coisas à parte. Cérebros número 0, que ela tem algumas histórias que não entram nas coletâneas, né, nesses encadernadões que eu estava mostrando. Tem umas 4, 5 histórias que não entraram. Alguns números separados que eu tenho, que são de grande diferença. Esse número 186 aqui é o número mais polêmico da revista, praticamente só texto. Aqui você tem o Cerberus Companion, que é agora que eu vou ler, que eu terminei de ler há pouco tempo, né, as 300 edições. Isso aqui são coisas de fãs, entrevistas que houveram depois. Esse Going Home aqui é uma parte, é outro número bem polêmico. Uma da parte do volume 14, que eu me lembro, eu não tenho ainda. Following Cerberus, a revista que veio depois do número 300, né, entrevista com Dave Sim e Gerhard, ele mostra alguns trabalhos antigos aqui. É uma mistura de entrevistas e explicações e conversas com fãs, eu também vou ler agora. Né. Você tem aqui o Cerberus Archive, onde ele mostra coisas realmente antigas dele, né? E ele conta como ele chegou a inventar os cérebros e tudo. Aqui é exatamente essa parte, como ele resolveu pelo o animalzinho, né, que ia ser o logo dele. Outras edições que eu tenho aqui.
Free Cerebus. Isso daqui é uma revista que explica toda a cronologia dos cérebros até o momento. Era por volta dos 150 aqui, se eu não me engano. Ele conta bem resumidamente e mostra umas ceninhas para você saber como chegou naquele ponto da história. Acho que essa foi a minha primeira revista dos cérebros. Cérebros e Spawn. Aquelas histórias famosas que saíram aqui com o Neil Gaiman, o Alan Moore e o Frank Miller, né? Teve também esse número aqui com o Dave Sim. Essa daqui é fácil de achar pela internet, né? Tanto para comprar quanto para ler os scans. Foi a primeira coisa que eu vi com os cérebros e eu fiquei completamente apaixonado pelo personagem. Gostei demais. E a crítica que o Dave Sim faz aqui aos quadrinhos americanos é muito, muito foda mesmo. Ele mostra como os autores americanos são meio que explorados pelas empresas que às vezes a gente acaba adorando, né? Marvel, DC e tal. E é pra você gostar dos personagens, né? A empresa é só uma empresa. E aí ele mostra o Spawn chegando aqui em um círculo infernal. Tem uma lembrança disso aqui no número 10 ou 11 brasileiro. Né? Quando ele vê umas pessoas amarradas, ó, isso aqui seriam os autores de quadrinhos. Aqui são os personagens, né? Que estão escravizados pela Marvel, pela DC da vida. Dá pra você reconhecer todos. No fim das contas, o Spawn é salvo pelos cérebros, porque o cérebros não foi vendido, né, para Marvel nem para DC. E o Spawn também nesse tempo, né, ele era uma coisa mais inovadora, mais guerreira, ele era mais do contra, né? Não era, olha aqui, ó, o violador de feito com vestido todo de dinheiro, né? Então o Spawn não era uma coisa para ser só de grana, como depois parece que se tornou também, né? Não tenho certeza. Mas enfim, o cérebro salva ele, leva ele para a vida do McFarlane, que ele é a casa do McFarlane, tem a filha, né, e tal. É bem interessante, no fim o cérebro desaparece. E esse encontro aqui, hein? Cérebros e Tartarugas Ninja. O Dave desenha todas as cenas dos cérebros e o Eastman e o Laird eles desenham as cenas com as tartarugas. É interessante o processo. Inclusive os balões dos cérebros é o próprio Dave que faz, então fica cada um na sua originalidade. Esse daqui é um reprint do volume 20 dos cérebros. Saía bi-weekly, né? Era quinzenal. E isso aqui, se você pegar as páginas da história, você pode montar um pôster gigante. Só que você tinha que ter mais de uma. E eu só comprei uma. Não me toquei que não dava para formar esse pôster só como edição. Aqui um reprint também da número 1. E o Cerebus Jam, que é uma mistura de histórias dos cérebros feita por vários autores. Tem inclusive uma história dos cérebros com o Spirit, aqui desenhada pelo Dave e Will Eisner. É o fraco. Tem também do Barry Windsor Smith. Tem coisas bem interessantes mesmo. Outras pequenas vitórias que tem. O Cérebros também tem uma espécie de fã-clube. Ele é uma coisa meio cult, né? A galera que é fã de verdade, embora não sejam muitos fãs. Então tinha a Cérebros The Newsletter, antigamente. Né? Você tem aqui algumas que eu consegui com Friends of Cerebros, né? Os amigos dos Cérebros. E hoje em dia eu faço parte também. Tenho a minha carteirinha de sócio e tudo. Agora, pra mim, isso aqui, além de eu recebê-los, aqui toda a coleção dele, além de recebê-los, para mim é uma grande vitória porque eu pude participar de uma edição dessas aqui. Isso aqui foi na época da última sessão de autógrafos dele. Foi na época em que ele estava lançando um guia de autopublicação, que eu vou já mostrar para vocês. Mas deixa eu mostrar a minha participaçãozinha. Ó, a minha carteirinha de sócio. Está mandada pela Margaret Liss, que é a presidente lá do fã-clube e tal. Onde foi que eu participei exatamente, galerinha? Foi aqui no número 20. Eu não sei se esse foi o último número, eu acho que foi. Então aqui tem o conteúdo e tal, a matéria sobre os cérebros, sobre as revistas dele, coisas de fãs, uma imagem aqui das várias edições da newsletter. E aqui no meio, uma arte minha, feita lá na época de 2010. Eu comecei a ler os cérebros em 2008. Trabalhava à noite, ficava super tranquilo lá. Eu tava lendo os scans à noite, quando não tinha ninguém para atender. Então fiz essa arte aqui, mandei para eles, o Dave viu, né? Foi publicado, ele deve ter lá uma edição, eu espero. E assim, ele fez uma coisa bem legal por mim, achei muito massa mesmo. Lembra que eu disse que ele estava publicando uma coisa lá, um guia de autopublicação? Pois é. Dei uma olhada nisso aqui. Cérebros, o guia definitivo para a autopublicação. Ele conta como ele fez para conseguir se publicar sozinho. Aí tem aqui essa capona. Essa não é a capa standard, né? Não é a capa padrão do negócio. Essa aqui é uma capa exclusiva que ele fez. Ele só fez 100 edições dessa daqui. E assim,
como eu disse, como ele já não é um cara mais tão conhecido e nem muito bem visto, isso aqui infelizmente não fez o sucesso de vendas que ele esperava. Ele fez 100 edições dessa daqui. E através do meu amigo americano, ele me mandou essa daqui de presente. Ele não me cobrou R$ 1, $1 por isso aqui. Foi um presente pra mim. O fã brasileiro maluco dele. Aí ele fez pra mim aqui, ó. Tcharam! Best wishes to Everton Rocha Veras. Ah, tá aqui, ó. Fez pra mim, mandou esses cérebros aqui. Ele mandou também uns cartões postais dos cérebros com, né, um olá pra mim e tal. Cara, eu acho ele muito gente boa. Ele tem lá os seus problemas, mas eu acho ele muito legal com os fãs dele, né? Ele é muito atencioso com os fãs. Ah, galera, uma última coisa antes do unplasting, como é que eu vou chamar isso, tirando o plástico. Eu e uma galera fizemos tradução de alguns números, né? E a gente colocou com um scan na internet. Então isso aqui eu imprimi pra mim, certo? Não fiz pra vender nem nada assim. Né? Imprimi várias edições em português para eu poder ler em português com mais, né? De uma maneira mais fácil, e também para eu emprestar para alguns amigos, para eles poderem conhecer, porque é uma coisa que eu gosto tanto. Mas assim, eu gostava de fazer umas edições bem caprichadas e tal, mas eu também demorava muito. Tanto porque eu não dava, infelizmente, total atenção a isso, né? E também porque tinha mais gente querendo fazer e tudo, então assim, eles acabaram ficando com o projeto, né? O pessoal de Biscuits, o Roberto e o LX, e eles fazem um trabalho excelente. Eu recomendo, se vocês quiserem ler scans dos cérebros, ele conseguiu ir muito pra frente com os scans. Ele já tá, acho que no terceiro encadernado, e eu só consegui traduzir até o 18, eu acho. Devo ter traduzido umas 10 edições. Eu procurava sempre colocar muitas coisas extras e tal, e procurar fazer a melhor tradução possível. Um lance dos cérebros é que ele me ajudou muito com o inglês. Eu aprendi bastante coisa me arriscando a ler os cérebros, porque eu queria ler, não tinha como ler em português, foi o jeito de eu me virar. Também foi um bom treino para mim, né? Então eu imprimi várias ediçõezinhas dele aqui, para poder, né, ler, como eu disse, e emprestar para as pessoas conhecerem os cérebros. A última parte aqui do plástico, né? Vamos abrir juntos aqui. Vamos ver como é que tá a edição trazida pela Amazon Brasil para mim. Aí esse coisinha que tá bem aqui é o cérebro. Ele bem velhinho, acabado. Porque realmente o Dave conseguiu fazer as 300 edições. A ideia dele era mostrar a vida de um personagem do início ao fim, né? Sem interromper, sem mudar a equipe criativa, sem ter reboot, sem o cara morrer e voltar. Então, o nome desse volume, não à toa, é The Last Day, né? O último dia. O volume 15 mostra um dos últimos anos da vida dos cérebros, e esse volume inteiro aqui, eles têm em média 250 páginas, mostra o último dia da vida dos cérebros. Estou mostrando para vocês o final do filme, né? Mas, caras, eu não tinha aberto isso aqui ainda, tinha que ver, ó. Dedicado a Will Wise, né? Bem fraquinho. E o Gerhard disse que a dedicação dele é o que o Dave disse. Caraca, meu irmão, que massa. Último dia, últimas anotações. Pois é, eu terminei de ler há pouco tempo e eu li por scan, né? Assim, ler por scan é ruim, é difícil. Se fosse para ler desde o primeiro por scan, eu não teria conseguido. Eu comecei a ler no scan, mas eu não tava aguentando mais. E aí eu consegui, né? Fiz amizade com aquele americano, como eu falei, ele me mandou o volume 1. Então, a metade do volume 1 eu li por scan, e o resto eu li no volume físico, e passei a fazer o mesmo com todos os outros, né? Sempre comprando com a ajuda desse amigo americano ou através da Livraria Cultura. Mas, como eu disse, infelizmente eu não consegui mais. Como eu já peguei agora o último volume, eu vou deixar essa frescura de lado, de só pegar as coisas na ordem, e vou começar a pegar os volumes quebrados, que é para ver se um dia eu consigo ter os 16 volumes, né? As 6.000 páginas da história completa. Porque eu tenho do 1 ao 10, agora eu tenho 16, eu posso pegar, né? O 15, o 14, o 13, assim por diante. Que cena bonitinha essa aqui. Ele todo enrolado aqui no pano na cadeira. E isso que vocês estão vendo, gente, esses detalhes todos são feitos na caneta. Os caras eram muito, muito monstros mesmo. O Dave e o Gerhard. O Gerhard hoje em dia ele ainda está fazendo os trabalhos independentes aí. Ele publicou até uma história na Heavy Metal americana ano passado. E o Dave, ele voltou a fazer trabalhos com cérebros, mas
Olha o Cerebus velhote aqui, de cueca aqui, de fralda geriátrica, sei lá. Ele voltou a fazer uns trabalhos com o Cerebus, mas é assim, é o Cerebus depois de morto. É umas maluquices que ele faz lá, umas invenções, umas paródias. É como se o Cerebus tivesse aquela consciência. Bom, eu sou um personagem de quadrinhos, então eu morri, mas não morri, né? Posso continuar frescando, como a gente diz aqui no Ceará, né? Posso continuar zoando por aí. E ele faz muita paródia, muita piada ainda. E ele tá conseguindo viver disso e com a ajuda dos fãs, né? Ele tem Ele não, os fãs fizeram um blog para ele chamado A Moment of Cerebus. Se vocês quiserem procurar, tem tudo relacionado ao Dave e ao Cerebus lá. Eu mesmo estou com uma página aberta ali no computador. Então, tem tudo quanto é informação. Tem para você comprar, né, as edições dos Cerebus. Hoje em dia eles vendem elas online, não vende mais só edição física. A edição física agora está difícil. Acho que até por isso a Cultura não conseguiu trazer para mim o volume 11. Então, assim, é uma série muito boa, mas é uma série difícil de você conseguir, é um pouco difícil de ler. O Dave ele faz alguns balões, alguns diálogos que são como que transcrições fonéticas. Então, se tu não tiver um conhecimentinho melhor da língua inglesa, tu pode travar na leitura. Sugestão: se você travar, passe, vá para frente no diálogo, porque pelo restante das falas você vai acabar entendendo. Eu não entendia tudo quando estava lendo na época, né? Mas hoje em dia eu já devo conseguir entender bem melhor. Algum dia eu vou parar para reler isso aqui. Então, as últimas anotações dele, vocês estão vendo juntamente comigo em primeira mão, nunca tinha visto. Vou ler isso aqui bem com calma, explicaçõezinhas. Mas, gente, então é isso. Gostei muito de compartilhar isso aqui com vocês, porque creio eu que é a coisa mais rara que eu tenho, né? E é interessante, é importante para mim. Eu queria que ele fosse conhecido aqui. Quem sabe um dia isso ainda aconteça, né? Seria um sonho, de repente, até eu mesmo fazer a tradução disso aqui e trazer para o Brasil oficialmente. Mas é um material difícil de vir, porque como ele era muito crítico das coisas do tempo dele, é um material que, em certos momentos, ele está preso ao lugar e à época, né, em que ele foi publicado. Mas mesmo assim, valeria muito a pena você conhecer. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpe ter feito tantos vídeos, ter demorado tanto, mas é, como eu disse, uma coisa que eu tenho muita paixão e eu não consigo falar pouco disso aqui. Então, esperem aí pelos próximos IGTV. Não sei quando vou trazer, mas espero trazer mais umas coisinhas diferentes aí pra vocês. Ou só eu tenho, ou então com a minha reles opinião pra vocês ouvirem aí. Obrigado a quem teve paciência de assistir e até a próxima. Valeu!